Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de como lidar com suculentas estioladas. Eu recebi essa pergunta aqui da nossa inscrita aqui no canal, né? E eu vou responder ela através desse vídeo. Se você gostou do tema, não esqueça de deixar o like para mim, inscrever-se no canal e compartilhar nas suas redes sociais. Bora pro vídeo? Bom, gente, mas o que é estiolamento? Eu vou mostrar aqui uma planta que eu ainda não plantei, mas eu vou mostrar para vocês o que é o estiolamento, esse termo, né? Geralmente, quando você compra uma planta e não expõe a planta a quantidade de luminosidade que ela precisa, ela começa a crescer comprida, começa a perder sua forma original. Essa planta aqui não está estiolada, tá? Ela é assim, mas a maioria das suculentas, elas são mais compactas, o espaçamento, olha, veja só. Veja que essa planta tem uma folha aqui, a outra aqui. Então, existe um espaço entre as folhas. A grande maioria das suculentas, esse espaço é mínimo. Então, olha só. Veja que entre as camadas aqui, ó, dessa planta, por exemplo, não tem um espaço entre as folhas, né? Você vai vendo todas as folhas bem compactas, bem juntinhas. Já, ó, quando a planta estiola, ela começa a ficar com esse espaçamento maior. Por que essa planta aqui, no caso, ela é um Sedum Lyra, que veio lá da Lu Carvalho, essa planta não está estiolada, porque essa é a característica dessa suculenta. As folhas dela são assim. Ela pode ficar mais compacta, pode ter um espaçamento menor aqui entre as folhas, tá? Mas geralmente o Sedum Lyra tem uma folha mais espaçada. Agora, nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que essa roseta, ela já é bem fechadinha, bem juntinha. E se ela estivesse estiolada, você ia ver camadas de folhas, entendeu? E a Maria Vieira perguntou para mim como que a gente faz para resolver essa questão do estiolamento. Existem dois caminhos que vocês podem seguir. Primeiro, corrigir a luminosidade da sua planta. Então, você vai pegar, por exemplo, aqui, ó. O que aconteceu nessa planta? Ela estava dentro de uma caixa, ela não teve a correta luminosidade, né, durante um período, e ela ficou estiolada, ó. Ela ficou bem clarinha. Então, o que eu teria que fazer aqui? Corrigir a luminosidade. Como que corrige? Expondo ela gradativamente ao sol. Muita gente tem dificuldade de adaptar uma planta. Esse meu cantinho aqui, ó, é um local que eu reservo para fazer adaptações, tá? Porque é um cantinho aqui do meu jardim que eu observei que pega mais o sol da manhã e nas horas mais quentes não pega mais sol naquele cantinho ali, ó, nesse cantinho aqui. Então, você na sua casa teria que procurar um local que a incidência solar fosse menos forte durante pouco período, poucas horas durante o dia, preferencialmente ou no período da manhã ou no finalzinho da tarde, que a luminosidade já está mais fraquinha. Então, a planta, quando chega assim, o correto é você fazer isso. Coloca ela em um local por pelo menos 15 dias, tá, gente? De 15 a 2 semanas a 3 semanas naquele local. E depois você vai expondo ela gradativamente a mais sol. Depois de 2 semanas, uma semana um pouquinho mais, depois outra semana um pouquinho mais. Não faça muito rápido. Se você pegar uma planta dessa e colocar no sol do meio-dia, ela vai queimar. E aí, se você queima o miolo aqui, ó, dessa planta, ó, se você fizer isso, você corre o sério risco de perder a planta. E a segunda forma de você lidar com essa situação é fazendo a poda. Olha, gente, eu não tenho planta estiolada no momento, tá? Para mostrar para vocês. Essa daqui, ó, esse aqui é um Sedum clavatum variegata. Veja esse galho aqui, ó. Esse aqui é um galho típico de que estava estiolado, ó.
Tem um espaçamento bem grande entre as folhas, tá? E por quê? Porque ele estava virado para sombra. Então, esse é um galho que ele virou para sombra, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse também era um galho que estava virado para sombra e esse também. Aí, o que que aconteceu aqui? Eu cortei esses dois galhos, esse aqui acabou ficando, porque o que que eu fiz? Eu virei o vaso para pegar mais sol. E eu não cortei esse aqui. Então, esse daqui, ó, é um exemplo de um galho que ele voltou. Eu não fiz a poda. Então, gente, primeiro passo, vou explicar novamente, né? Eu tô falando. O que que eu fiz aqui nesse galho? Eu vim aqui, ó, cortei e cortei. Pra quê? Pra corrigir o estiolamento, porque tava muito espaçada a folha. Aí, eu cortei. O que que acontece? Ele começou a brotar, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Ele brota. Você corta o galho, ele brota. Então, eu tive dois galhos que estavam extremamente estiolados, então eu cortei. Na verdade, ele quebrou. Verdade verdadeira, esse aqui quebrou e esse aqui eu acabei cortando. Como ele quebrou, eu já cortei esse que tava meio esquisito também. E esse daqui, eu acabei não cortando. Eu acho que porque já tinha brotação, tá? Por isso eu não cortei. Porque senão eu ia cortar os três, porque era a parte do vaso que tava virado assim, ó, pro muro. E aí, ele começou a estiolar. Então, o que que você pode observar aqui? Você pode podar ou você pode virar o vaso e corrigir a luminosidade desse trecho. E tá vendo que agora ele já tá crescendo certinho, bem compacto, tá vendo, ó? Aqui já não tem mais o espaçamento entre as folhas. Aqui tem, tá vendo? Aqui tinha um espaçamento até bem grande. Então, você pode observar que é possível você corrigir apenas dando a luminosidade para a planta, sem necessariamente cortar. Aí, o que que você vai ter como resultado? Uma planta pendente, alongada, quer dizer, não necessariamente pendente, mas alongada, ela pode ficar pescoçuda e você vai ter esse resultado aqui. Pode ter brotações ou não, nem todas brotam. Se isso aqui ficar pelado e você não gostar, aí para corrigir, você vai ter que cortar, para estimular a brotação, como aqui, entendeu? Então, você podando, você estimula a brotação. Não podando, você pode obter a compactação da ponta e, eventualmente, ter brotações no caule. No Sedum clavatum, a brotação no caule é mais provável. Agora, numa Echeveria, é pouco provável. Ela vai ficar pescoçuda e você vai precisar cortar, né? Então, existem várias formas de lidar com essa questão do estiolamento. Se é um Sedum, você pode deixar ele ficar comprido. Se você gosta de planta alongada, pendente. Se é uma Echeveria, eu aconselho cortar, né? Porque aí você vai ter que voltar ela a ficar com a roseta baixa dentro do vaso. Não necessariamente pendente como esse aqui, ó, tá vendo? Ó, gente, essa aqui é a minha Blue Sky. Essa planta é lindíssima. Ela não está estiolada. Observa que você não tem espaçamento entre uma camada de folha e outra. Mas ela tem pescoço comprido. Por quê? Porque a Echeveria, ela cresce para cima e vai chegar uma hora que eu vou ter que necessariamente fazer uma poda drástica aqui ou decapitação, né? Aqui, ó. Entendeu? Agora, essa Echeveria, ela deu várias brotações aqui embaixo, ó. E aí, eu posso fazer a poda aqui, tirar esse tronco principal e plantar todas essas mudinhas juntas e fazer um vaso bem cheio. Ainda eu não mexi, porque eu gosto dela. É uma planta que eu acho que ela tá até bonita desse jeito mesmo. Por enquanto, eu não vou mexer. Mas, quando uma planta fica estiolada, esse pescoço comprido que você tá vendo aqui, ele vai ter camadas de folhas, assim, separada uma da outra. E aí, para corrigir isso, não tem como, você vai ter que fazer um corte, tá?
Faz um corte assim em 45 graus e espera, ou você espera secar o corte por uns 3 dias fora da terra. E se você tiver, aplicar um enraizador para ajudar a planta a enraizar mais rápido e ter menos estresse. Ou você planta na hora e passa o enraizador e espera uma semana para regar. Um dos dois, tá? Puxa, Márcia, mas eu não sei qual que é sedum, qual que é echeveria. Então, vamos observar essa planta aqui, ó. Olha a forma como ela cresce, o formato natural da planta. Esse aqui é um sedum. Então, esse daqui, gente, é um sedum Adolphe do tipo Firestorm. Olha só a floração do sedum para vocês conhecerem. Eles dão buquezinhos, né? Olha que gracinha, gente, olha. Olha o formato que ele tem aqui no meu vaso, tá? Tá numa taça. E ele dá esse formato, esse caimento. Essa também é uma planta com folhas mais espaçadas, tá? Então, quando você tiver essa planta e ela não estiver no regime de luminosidade correto, o espaçamento vai ser bem maior entre essas folhas aqui, tá bom? Então, ó, essa aqui é uma planta que cresce formando isso, uma cascatinha, um caimento, uma planta pendente. Geralmente, sedums tem esse formato. Esse já nos balmeriano também cresce da mesma maneira. A folha é menos pontuda. É um Adolphe nos balmeriano, tá vendo? E aí, ó, o lado que pega menos sol fica mais verde, mais estiolado, ó. E o lado que pega mais sol fica menos estiolado. Veja como que é a característica da planta. Sua planta cresce dessa maneira, mais esticada, mais compridinha, cheia de camadinhas de folha, geralmente é sedum, tá? Agora, echeveria, como que são as echeverias? As echeverias são assim, olha. Uma roseta bem baixinha, tá? Ou várias rosetinhas. Então, essa daqui é a Echeveria caribem. Essa daqui é a Pink Dragon. Olha que planta linda. Pink Dragon. Ela dá muita brotação na base. Essa daqui é Echeveria Lola com hialina. Observa o formato da planta. Ela é baixinha, uma única roseta, não fica saindo bracinhos assim para fora. Geralmente são echeverias. Echeverias, gente, se elas crescerem estioladas, elas vão crescer para cima com várias camadas de folha. Se a sua planta tá assim, ela está estiolada e você precisa cortar, plantar ela baixinha novamente e corrigir a luminosidade dela, ou seja, aumentar a quantidade de horas de sol que a sua planta está recebendo, para ela não voltar a estiolar. Mas estiolamento é sempre um problema? Olha, gente, eu acredito que é um problema. Ó, uma planta sem estiolamento, ela vai ter menos probabilidade de ter pragas, por exemplo. Se uma planta está estiolada, ela vai ficar mais suscetível a cochonilha, a fungos, tá? E ela vai ter uma facilidade maior de morrer caso ela não receba a quantidade de horas de sol que ela precisa. Então, quando você tem uma planta estiolada, é sinal de que o seu cultivo não está tão saudável quanto ele poderia ser se ele recebesse a quantidade de luz que tornaria as plantas mais compactas, mais coloridas. Essa aqui, gente, é a Echeveria Prisma. Acho que é assim que fala. É uma planta belíssima. Olha como ela tá rosada. Linda, né? Eu considero mais ou menos de fácil cultivo. Esse ano que não choveu tanto, ela não sentiu, eu não precisei tirar ela do tempo. Mas quando chove, gente, ela sente um pouquinho, tá? Olha, é uma planta que fica bem diferente o miolo, ó. Super fechadinho. É lindíssima essa planta. Faz um tempinho que eu não vejo para vender. Mas é bonita. Eu gosto dela. Acho ela... O rosa, né? Ó. Olha só. Lindíssima, né? Então, gente, em resumo, quando você tem uma suculenta estiolada, o certo é você corrigir a luminosidade dessa planta, né? Você pode podar essa planta ou não,
Vai depender da espécie, vai depender do que você gostaria de ter nesse vaso como resultado final, né? Então, você quer um vaso pendente, aí você não precisa podar. Você quer um vaso com a suculenta bem baixinha, aí você tem que podar. E também de acordo com o gênero, né, gente? Se é um sedum, você pode deixar ele ficar assim, ó, pendente, né? Porque é a característica da planta. Ela pode ficar assim. Já se é uma echeveria, geralmente a gente cultiva ela assim, bem baixinha. Você pode eventualmente cultivar uma echeveria assim como arvoreta, tá? Isso vai do gosto, vai da característica da planta. Geralmente as echeverias, algumas delas ficam bonitas assim, como arvoretas, ou geralmente a gente vê mais comumente assim, mais baixinhas, né? Como roseta mesmo. Bom, com relação ao tema do vídeo, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E agora, eu vou mostrar uma atualização para vocês, só para vocês terem noção. Ó, essa plantinha aqui é a Monocerotis variegata. Agora, gente, ela começou a adaptar no meu cultivo. Veja que teve queimadura aqui embaixo, tá vendo, ó? É uma plantinha que eu achei que demorou um pouquinho mais para adaptar. Provavelmente ela não vai suportar excesso de chuvas, tá? Mas eu tô achando que ela tá indo bem aqui nesse local. Outra atualização é esse vaso aqui, ó. Olha como é que ficou isso aqui, gente, queimadura de sol. Essa daqui é a Echeveria Pink Funk, essa aqui, ó. Pink Funk. Tá vendo essas marcas? São todas queimaduras de sol. Essas marcas escuras, tá vendo? Então, é normal queimar, tá, gente? Eu nem ligo mais. Porque a maioria das minhas plantas, elas dão uma queimadinha quando vem aqui e eu começo a fazer a adaptação. Essa outra bonita aqui, ó, é a Paquiveria Holly Polly, essa aqui. Muito bonita, né? Eu acho que tá até estiolando essa aqui, ó. Eu tô deixando ela aqui embaixo, mas eu não tô gostando, não. Eu acho que tá fazendo muita sombra. E essa outra aqui é a Hertz Jelly. Outra atualização é esse daqui, ó. Essa aqui verdinha chama Cute Bubble. Já cresceu bastante o miolinho, tá vendo, ó? Veio com raiz, tá? Os bebês também estão crescendo bem. Tá numa latinha pequenininha. E essas outras duas clarinhas que estão aqui do lado são variegatas do Sedum Bronze. Essas já não estão tão bem. O Sedum Bronze variegata eu acho que é bem delicadinho, sabe? Também não gosta de ficar num sol forte demais. Essa é a impressão que eu tô tendo deles. E sofre bastante durante o replantio, olha. Tá bem feinho, né? Esse aqui é uma latinha de refrigerante que eu fiz essa parte de cima superior, essa boca, colei com Durepox e fiz essa alça. Prendi com parafuso, né? E pintei. Ficou bem bonitinho, né? Já faz tempo que eu tenho ela. E toda vez que eu vou replantar, eu passo verniz novamente para a pintura durar mais. E tem sido eficiente o método, ó. E as plantas estão respondendo muito bem aqui, eu tô bem contente. E esse vasinho aqui, gente, é agora recente esse daqui, hein? É do Dia dos Namorados, 12 de junho. Então tem só um mês comigo e as plantas ainda não adaptaram totalmente, ó. Pra vocês terem uma ideia, como elas estão sofrendo, tá vendo? Muitas folhas secas, né? Essa aqui bonita, olha, é Miracle. Essa outra é a Giulia. E essa de cá é a Tuxpan. Eu acho que essa aqui é a Pinwell Tuxpan, tá? Elas estão bonitas, elas são plantas belíssimas. Essa aqui tá mais adaptada, a Miracle, tá vendo? Que já tem brotação. Agora as outras duas, essa aqui parece que também já tá começando a brotar, ó. Agora essa não, essa aqui tá totalmente fechadinha, tá sentindo bastante ainda o replante. Bom, gente, eu espero ter respondido a pergunta, né, da Maria.
e esclarecido as dúvidas com relação ao estiolamento das plantas e que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like para mim e se foi útil para você, compartilhe nas suas redes sociais com as pessoas que também gostam de suculentas. É isso por hoje. Até a próxima. Tchau. E agora é a hora do tchau da Nina, né, Nina? E o do Toquinho. Olha a preguicinha do Toquinho, ó. Nem levantar a cabeça, o Toquinho não levanta, ó. Olha a carinha dele. Tá veinho, meu pretinho. Agora a Nina é toda dengosa, olha que lindinha. Tchau, gente. Carinha.